Boa tarde a todos. Como vocês já me conhecem, eu me chamo professor Francis, né? Professor de Química, e vim dar hoje uma aula para vocês voltada a soluções. Antes de dar início à nossa aula, eu quero falar um pouco do coronavírus. Eu quero falar que vocês se previnam, fiquem em casa, certo? E tentem se cuidar, né? Manter distância. Tente orientar os pais de vocês, os avós, para tomar cuidado, para não estar saindo, né? E a questão do contato com as outras pessoas. Infelizmente é um momento que a gente passa que é preciso ter essa cautela. Saiu, chegou em casa, lava a mão com muita água e sabão, sempre friccionando os dedos, tá? Desculpa. Tenta realmente botar o álcool gel depois de lavar as mãos. Sempre aconselhar lavar as mãos, enxugar depois de usar o álcool gel, né? Em um caso assim de extrema assim, importância que tenha, que você não tenha condição de lavar a mão naquele momento, o álcool gel se faz sim presente para se ajudar, né? Mas caso não consiga, você tem que ter os cuidados de não colocar a mão na boca, nem no nariz, nem nos olhos. E ao chegar no local, você lavá-los com muita água e sabão, certo? Mas, dando início à nossa aula aqui, a aula para os alunos do segundo ano, né? Soluções, tá bom? O que seria soluções? Vamos aqui. Soluções, né? Eu já tinha aqui rabiscado um pouco, mas vamos aqui. O que seria uma solução? As soluções químicas são misturas homogêneas, né? Quando eu falo misturas homogêneas, eu estou querendo dizer que é apenas uma fase presente, formada por duas ou mais substâncias. Então vamos aqui relembrar, né? No primeiro ano, vocês devem ter estudado, com certeza, né, que você tem substâncias puras que são divididas em simples e composta, onde a simples ela tem moléculas ao qual se faz presente apenas um tipo de elemento químico, e nas compostas tem dois ou mais átomos, né, nas moléculas que são diferentes, esses átomos, né? Então, você tem as substâncias. Quando você junta moléculas de substâncias, né, diferentes, moléculas diferentes, né, você já tem um negócio chamado mistura, onde você tem a mistura homogênea e você tem a mistura heterogênea. A mistura homogênea, o termo homo, certo? O termo homo, deixa eu anotar aqui, o termo homo, tá? Significa igual, tá bom? Então, o termo homo significa igual, igual ou mesmo, tá? E o termo gênia, professor? O termo gênia significa, vem aqui em cima, tá? Fase, tá? Então, o termo homogênea tem apenas a mesma fase, ou uma fase igual, tá bom? Uma fase igual. Tá um pouco assim esquisito, mas porque, né, eu não comprei aquela canetinha ainda para poder desenhar, mas dá para entender. Então, tem uma fase só, uma única fase, fases iguais, né? Então, são iguais ao qual você não percebe a diferença, né? Porque estão misturadas de forma que fica uma fase só. Uma solução, ela é dividida em duas partes. A solução você tem soluto, que é o que compõe ela, e você tem o solvente, tá bom? Então, quando você tem a junção de soluto mais solvente, né? Quando você tem a junção de soluto mais solvente, tá bom? Aí você, isso é igual a solução, tá bom? Isso é igual a solução,
Então, beleza. Agora vamos entender o que é soluto e o que seria solvente, tá? Eu anotei aqui, mas eu vou apagar agora. Você aí que está acompanhando, você, né, só voltar o vídeo, parar o vídeo e anotar, tá bom? Então vamos aqui para frente. Vamos aqui. Então, como já dissemos, a solução ela é dividida em soluto e é dividida em solvente, tá? E aí nós temos aqui, existe algumas pessoas que se confundem com relação à definição de soluto, né? Muitas pessoas falam, o que é o soluto? Soluto é a parte sólida de uma solução. Tá errado. Tá bom? Soluto não é parte sólida. O soluto ele pode ser tanto líquido, como ele pode ser sólido, e em alguns tipos de situação ele pode chegar a ser gasoso, tá? Então vamos lá, tá? O soluto, ele é a menor parte da solução. O soluto ele é dissolvido na solução por quem? Pelo solvente, tá bom? E o que é a solução? E o que é solvente, viu, gente? Que é solvente, por favor, tá? Risque isso aí, tá? Não é solução, aqui é solvente, tá bom? Vamos aqui ajeitar aqui. Só um instante, pegar aqui a caneta aqui, ó. Que é solvente, tá bom? Solvente, tá? Muita gente pensa que solvente só é a parte líquida, tá? Outro erro. Isso aqui é solução, tá bom? E aqui você vai ter solvente. O que é o solvente? É quem está em maior parte na solução, tá? Solvente está em maior parte na solução. O solvente, ele dilui o soluto, tá? Ele é quem dissolve o soluto, tá bom? E aí vamos usar algum exemplo. Vamos dar uma limpezinha aqui, né? Para deixar sempre limpinho, tá? E vamos para um exemplo. Exemplo. Então aqui, ó. Exemplo. Temos um copo com água e adicionamos uma colher de açúcar. Quem seria o soluto e quem seria o solvente, tá? Então vamos aqui. Quem é que vai estar em menor quantidade aqui dentro, tá? Em menor quantidade que está dentro aqui é o açúcar, não é? O açúcar. O açúcar ele vai estar em menor quantidade aqui, né? Porque você veja aqui que você, né, percebe-se, né? Que aqui o açúcar ele está em menor quantidade. Tá? Então, como o açúcar está em menor quantidade, tá bom? Como o açúcar está em menor quantidade, então ele vai ser quem? Nosso soluto, tá bom? E quem vai estar em maior quantidade? Quem dissolveu o soluto, no caso aqui foi quem? Foi a água. Então, a água, ela vai ser nosso solvente, tá? Então, quando você for misturar agora água com açúcar, fazer aquela garapinha, né, você já sabe que ali é uma solução, certo? Ali é uma solução ao qual, né, você está tendo um soluto e um solvente. O soluto vai ser a menor parte composta naquela solução e o solvente vai ser a maior parte. Corrigindo aqui, soluto é a menor parte, solvente é a maior parte que vai estar na solução, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, só deitando uma limpezinha aqui, né? Vamos lá. Desculpa. Exemplo 2, né? Olha só o exemplo 2. Agora temos areia e adicionamos na água, né? Quem será nosso soluto? Quem será nosso solvente? Só que ele deixa aqui aberto uma pergunta. Podemos dizer que temos uma solução? Olha só, né? O cara foi legal com você aqui. Ele pegou e perguntou isso, tá? Mas se fosse na prova de Enem, ele ia lançar só quem é o soluto, quem é o solvente, tá? E ia deixar claro se era, né, uma solução. Então vamos lá.
Primeiro, ó, temos aqui água, tá bom? Temos areia. Soluto vai ser areia, né? Ele está em menor quantidade, você tá vendo também um pouquinho aqui tem mais água. E o solvente, quem é? Vai ser a água, tá? A água vai estar em maior quantidade aqui, ó, só a água está cobrindo toda a areia, né? Agora, a pergunta final. Podemos dizer que isso é uma solução? Aí você pergunta, sim ou não? Resposta é não. Por que não podemos dizer que é uma solução? Lá no início da definição de soluções químicas, nós dizemos que uma solução ela tem que ser homogênea. E essa solução ela é o quê? Heterogênea. Isso aqui não é uma solução, isso é uma mistura heterogênea. Se é mistura heterogênea, então não é uma solução. Tá bom? Como é que eu sei que ela é uma mistura heterogênea? Veja só, ela está apresentando duas fases, tá bom? Ela está apresentando aqui a fase, tá, líquida, fase sólida, e dá para ser perceptível a olho nu. Esse outro exemplo que eu coloquei aqui, tá, você não há necessidade de prestar atenção nele. Ele é a mesma coisa, a diferença é que em vez de ser areia, foi colocado óleo. Como o óleo é menos denso do que a água, então também temos aqui uma mistura heterogênea, não uma solução, tá? Espero que tenha ficado bem colocado essa parte aí da explicação. Então aqui, né, dá uma lupezinha, chavezinha, e vamos para a próxima. Vamos continuar aqui. Corpo de fundo. O que é corpo de fundo? Gente, ó, na química, tá, você tem diversas definições, né? Chamamos de corpo de fundo, corpo de chão, corpo de fundo também, o corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado. Se a gente for, né, realmente estudar de maneira científica, é mais conhecido precipitado, mas também é utilizado esses nomes aqui, tá? Corpo de fundo ou corpo de chão. E aí, continuando. O que é isso? É a parte do soluto, olha só, é a parte do soluto que não se dissolve no solvente e fica no fundo do recipiente. Então, olha só, veja só. Já vamos começar a estudar o que é o CS, tá? O que é o CS? A gente vai ver isso aqui já. Mas vou dar uma adiantada para vocês. O CS é nosso coeficiente, tá? Coeficiente de... É um F, viu, gente? Por favor. Coeficiente de solubilidade, né? Professor, que é coeficiente de solubilidade, gente? Cenas para os próximos capítulos, tá? Solubilidade. Brincando, gente, viu? Mas a gente vai já ver o que é isso daqui, tá? Olha só. Você tem aqui, né, um coeficiente de solubilidade de 36 gramas para 100 gramas de água. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que em 100 gramas de água você só consegue dissolver de NaCl apenas 36 gramas de NaCl, certo? Então, como é que fica isso? Quer dizer então que se eu botar a mais, tá, dessa massinha aqui, é para exatamente ter uma sobra, tá? Aqui eu botei, ó, 40 gramas em 100 gramas de água. Só que, né, dessas 40 gramas em 100 gramas de água, ele só suporta dissolver 36 gramas, tá? Então, das 40 gramas, vão dissolver as 36 vão estar dissolvidas aqui dentro, tá bom?
E as outras 4 gramas, ó, vão estar aqui, ó, sobraram, vão se precipitar, vão formar um corpo de fundo, corpo de chão, né? E aí vai ficar sobrando. Um detalhe, a gente vai estudar agora o coeficiente de solubilidade. Então, no coeficiente de solubilidade, tá? Você tem a questão da temperatura, ou seja, em 100 gramas de água, você tem uma quantidade X de massa de uma determinada substância que se dissolve a uma temperatura de 20 graus Celsius. Se você passa essa temperatura, se você diminuir essa temperatura, vai ter alteração? Sim, vai ter alteração. E é o que a gente vai ver agora, tá? Gente, se houver dúvidas, tá? Por favor, mandem na sala virtual, tá bom? Mandem na sala virtual, que é para eu tirar as dúvidas de vocês. Se demorar um pouco, né, mas é normal, tá bom? Então vamos aqui, né, entender agora que é o coeficiente de solubilidade, né? Olha só, coeficiente de solubilidade, né? Vamos ver aqui sua definição. Coeficiente de solubilidade, né, vai ser a medida da capacidade de um soluto, que é um soluto, possui de se dissolver numa quantidade padrão, tá? Quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura, tá bom? E pressão. Gente, quando a gente for trabalhar, tá? Geralmente, tá bom? Vocês vão ver muito, igual agora há pouco eu passei para vocês, que o coeficiente de solubilidade será exatamente, né, a massa dessa substância, tá? Dividido por cada 100 gramas de um solvente. Vou botar aqui H2O. Ah, professor, por que o senhor está usando H2O? Gente, H2O é o solvente universal, tá? Pode ser o solvente? Pode ser o solvente. Tem solvente sólido, tem solvente, tá, que ele é, desculpa, líquido, como a água, tem o gasoso, tá? Existe, né, as misturas, né? Mas assim, o solvente principal é a água, né, e tudo. Mas podemos trabalhar esse solvente, tá? Então, ó, o coeficiente de solubilidade vai ser determinado dessa maneira. Ele vai ser dado para você e a sua massa da substância vai ser a quantidade suficiente para dissolver em 100 gramas de água, né? Pode aumentar, professor, para 1000 gramas? Pode. Vai depender de como ele quiser botar o solvente, mas o padrão geralmente é 100 gramas, tá? Para uma temperatura X, tá bom? Ele dá a temperatura, vai dizer lá, 20 graus Celsius, tipo, eu posso dissolver até 40 gramas de uma substância X em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Aí vai ter alteração? Vai. Se for menor ou for maior, você pode diminuir essa quantidade de soluto dissolvido nessas 100 gramas de água, ou você pode aumentar a questão da água dissolver mais soluto, desde que você aumente ou diminua a temperatura. Então vai ter uma modificaçãozinha aí, tá bom? Então assim, vamos aqui, ó. Vamos passar para o próximo slide, tá? Então vamos aqui. Voltando àquele exemplo, como eu falei para vocês, né? Tá aqui o coeficiente de solubilidade, né? Tá aqui, a substância é o NaCl. Para quem não se lembra, o NaCl é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. É o sal que vocês comem, né? Na cozinha, que dá aquele gosto e tal. Cozinha tirada da água do mar. Tá bom? Então, olha só. O sal de cozinha, né? Você pode dissolver 36 gramas de NaCl, tá? Em 100 gramas de solvente, que seria, no caso aqui, a água. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Se tu aumentar essa temperatura para, digamos, para 30, né? Então, se tu aumentar essa temperatura para 30, então tu vai ter aqui uma alteraçãozinha.
tu pode aumentar a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Em vez de ser 36, pode ser 45. Tá entendendo? Mas isso se aumentar a temperatura. Ou se baixar a temperatura, tá? Digamos que você esteja 15, você pode diminuir a quantidade de soluto que vai dissolver essa substância. Digamos, pode pular para 30 gramas, para 100 gramas de água a 15 graus Celsius. Então isso varia de temperatura para temperatura. Mas eles vão padronizar para você. Tá? A gente vai fazer questões daqui a pouco, onde vai ser padronizado. Ele vai ter uma temperatura X, a 100 gramas de um solvente, a uma substância também Y, né? Onde você vai fazer sua dissolução dentro e vai ver até quanto ela suporta dissolver sem formar o corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado, tá? Vamos passar aqui o próximo slide, e aí vamos ver, né? Que seria a próxima tipo de soluções. Ok. Nós temos 3 tipos de soluções. Nós temos soluções saturadas, tá bom? Nós temos soluções insaturadas e nós temos soluções supersaturadas, tá? Qual a diferença de cada uma delas? Vamos ver aqui. Tá bom? Vamos passar mais. Então, a gente vai... Solução saturada são aquelas que atingem o coeficiente de solubilidade, tá? E está no limite, olha só, no limite da saturação. Contém a máxima quantidade de soluto dissolvido. Está em equilíbrio com o soluto, tá bom? Então, olha só. Numa solução saturada, tá? Tu vai estar no teu limite. Se for 36 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius, então na solução saturada vai ser 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ali a solução está saturada. E eu falei mais aqui embaixo. Dizer que uma solução é saturada é o mesmo que dizer que a solução atingiu seu ponto de saturação. O que é o seu ponto de saturação? É exatamente uma linhazinha, tá? Você tem aqui um gráfico, tá bom? Tem aqui um gráfico, tá? Ó. Um gráfico. Aqui é a temperatura, aqui é teu CS, tá? Teu coeficiente de solubilidade, tá bom? E aí você tem aqui uma reta, tá? Bem aqui, nesse ponto aqui, ó, vai ser tua solução saturada, tá bom? Então, aqui é teu limite. Teu limite. Se baixar para cá, a solução, né, ela se torna insaturada. Porque ela tá tá abaixo da reta. Se tiver acima, a solução vai ser supersaturada. Ela tá acima da reta. Então, aqui é o limite. Ela estando aqui em cima, ela é saturada. Tá bom? Então, devido a isso, nós dizemos que o soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Quando isso acontecer, a nossa solução é o quê? Saturada. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, viu? Pode perguntar. Tá bom? Vamos continuar. Solução insaturada. Tá bom? Vamos aqui ver a definição de solução insaturada, né? Olha só. São aquelas que contêm menos soluto do que estabelecido pelo seu coeficiente de solubilidade. Então, olha só. As que contêm menos soluto do que o seu coeficiente de solubilidade estabelece, então é uma solução insaturada, tá bom? Então, voltando aqui para aquele gráficozinho, né, que eu fiz para vocês, né? Olha só. Fiz aqui um gráficozinho, né, e tal. Não está muito bonito, mas acho que dá para entender, né? Coeficiente de solubilidade vai ficar nesse eixo aqui, né? Ó. E aqui vai ficar a temperatura. Vai ficar nesse outro eixo aqui, tá? A gente passa uma reta, tá? Onde o que tiver nessa reta aqui, né? Aqui, ó. Pegar aqui o ponto de coeficiente aqui e eu puxar aqui, ó.
Pronto. Aqui vai ser saturado, tá? Mas o que tiver abaixo dessa reta, nós dizemos que é insaturado. Professor, por que é insaturado? Porque, vejam só, seu coeficiente de solubilidade total vai ser aqui, ó. Então, se está abaixo da reta, você puxa uma retinha aqui. Então, você vai notar que está abaixo da reta. Então, é sinal que você colocou menos soluto do que ele suporta a solução. E aí, quando você faz isso, nós dizemos que a solução é insaturada. Digamos que a solução aguente 20. Né? 20. Tá aqui. É o seu coeficiente de solubilidade. Mas você botou 10. Você botou 10. Se tu botou 10, então tu botou menos do que a solução suporta. Então, tu colocou menos que a solução suporta, então a solução vai ser insaturada. Não está em equilíbrio, porque se for adicionado mais soluto, ele se dissolve até atingir sua saturação. Ou seja, ele suporta 20, mas você coloca 10, aí você coloca 5, a solução vai dissolver. Então, ela continua dissolvendo, e a partir de que ela continua dissolvendo, ela se torna, insaturada. Ela só vai deixar de ser insaturada quando você atingir o limite, colocar exatamente a quantidade que o coeficiente de solubilidade dela é. Aquela quantidade realmente limite, que é o que permite com que ela não precipite ou forme corpo de fundo, corpo de chão, tá? Então, dizemos que na solução insaturada, o seu soluto é menor do que o seu coeficiente de solubilidade, tá? Beleza? Vamos agora para o próximo slide. Temos aqui a solução supersaturada. Gente, essa daqui é muito comum cair de vez em quando uma questãozinha no Enem, porque ela é muito confundida. Eu vou ensinar os dois métodos para vocês, tá? Porque às vezes acontece muito em prova. Eu acho que não acontece mais hoje em dia. Então, vamos aqui, ó. A definição que está sendo colocada no livro. Desculpa. São aquelas que contêm mais soluto do que o necessário para formar uma solução saturada, né? Em determinada temperatura. Então, olha só. Então, quando você coloca acima do limite da sua solução saturada suporta, aí o que acontece? Vai decantar, né? Então, aí você tem aqui, ó, ultrapassa o coeficiente de solubilidade. São instáveis, podem precipitar, formando o chamado precipitado ou corpo de chão, tá? Gente, esse trecho ele é bem interessante, olha só. Vamos fazer um desenho aqui, né, para a gente poder ilustrar, tá? Você tem aqui um copo com água, tá? Aí você pega aqui e aí você bota sal, né? Digamos que o coeficiente de solubilidade do sal, como vocês viram, né? Ele é 36, tá? 36 gramas por 100 gramas de água, tá? De H2O. Isso a 20 graus Celsius, né? Beleza. Só que aí você botou aqui, ó, 40 gramas de sal. Aí o que acontece vai decantar, né? Vai sobrar, né, as 4 gramas, que ele é 36, então sobra 4. Aí, né, tem o seguinte. Tem algumas definições que dizem que isso aqui não é uma solução supersaturada. O que é que eles falam? Eles falam que isso aqui é uma solução saturada
saturada, é uma solução saturada, com solução saturada com corpo, eita, ficou feio esse corpo aqui, viu? Deixa eu apagar aqui. É uma solução saturada, tá? Com corpo de fundo, tá? Com corpo de chão. Tá bom? Eles dizem, né, que isso aqui é uma solução saturada com corpo de chão. Tá bom? Se tiver isso na sua provinha lá, do Enem, da UES, tá? Essa é a resposta. Essa é a resposta. Se estiver falando assim, digamos, peguei um becker e aí nele tinha 100 ml de água, eu adicionei 40 gramas de sal. Só que o coeficiente de solubilidade do sal são 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ele disse que fez só isso. Botou 40 gramas e aí houve a decantação, ao qual formou seu corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado, certo? E aí ele pergunta, essa solução é supersaturada? Essa solução é saturada? Essa solução é insaturada? Se ele falar essas três coisas, saturada, supersaturada ou insaturada, né? Aí, se eu tiver essas três alternativas, você bota que ela é insaturada. Mas se ele fizer o seguinte, essa solução é saturada, essa solução supersaturada, essa solução é insaturada, essa solução é saturada com formação de corpo de fundo, corpo de chão ou precipitado, aí essa é a alternativa correta, tá bom? Se ele botar assim, porque esse é o correto de ser colocado. Caso não, né, você opta, né, pela ideal. Agora, se ele fizer o seguinte, né, disser assim, eu peguei um becker com 100 gramas de água, adicionei 40 gramas de sal, de NaCl, e aumentei, aqueci essa solução, eu aqueci para 50 graus Celsius, tá? Quando ele falou que fez um aquecimento para 50 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Esse precipitado aqui, ele vai sumir. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar só a água. Não vai mostrar mais o sal, porque o sal foi todo dissolvido devido ao aumento da temperatura. E ele continua, tá? De novo, peguei um becker com 100 gramas de água, adicionei 40 gramas do sal, né, a 20 graus Celsius. Depois eu aqueci até 50 graus Celsius. O precipitado que se formou foi todo dissolvido na solução. Depois eu fiz um resfriamento. Eu resfriei essa mesma solução aqui. Eu resfriei, fiz um resfriamento dessa mistura, resfriei. Resfriei. Quando eu fiz o resfriamento, formou corpo de fundo? Não. Tá? Vai continuar assim, ó. Sem precipitado, tá? O precipitado foi todo dissolvido com aquecimento. Mas eu resfriei para 20 graus Celsius. Aí você fala, professor, mas quando a gente fez a adição lá do sal, que tá a 20 graus Celsius, houve o precipitado, porque agora não formou. Porque veja só, vai estar momentaneamente em equilíbrio, tá? Mas esse equilíbrio aqui, basta você dar um petelecozinho, só um peteleco no copo. Assim que você der um peteleco no copo, ela vai começar, ó, a decantar, tá? Porque você moveu, você mexeu a solução e aquilo que estava antes lá, que estava dissolvido devido ao aquecimento e feito um resfriamento, tá? Você pegou e desequilibrou. E ao desequilibrar, você faz com que haja a formação do teu precipitado no fundo do becker ali, tá bom? Então,
Aí sim, quando sofre um aquecimento, depois um resfriamento, aí você pode dizer que essa solução ela é super saturada, tá bom? Super saturada, mas só pode ser do jeito que eu tô falando para vocês, tá bom? Caso não seja como eu expliquei, siga o que eu falei no início, tá bom? Repetindo, tá? Se caso, né, cair uma prova do Enem, a UESP pedir muito esse tipo de questão. Caso caia numa prova, ele diga assim, o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas para 100 gramas de H2O, de água, a 20 graus Celsius, né? Você colocou 40 gramas aqui dentro. Houve a decantação? Houve. É uma formação de precipitado, tá? Como você não aqueceu e nem resfriou, a gente não pode dizer que a solução é supersaturada. Mas acontece alguns tipos de situações que aí você se obriga a fazer isso. Que é tipo, ele chegar lá e perguntar, né? Não falar nada de resfriamento e aquecimento e dizer para você assim: ao colocar os 40 gramas, houve a formação do precipitado. Essa solução ela é saturada, ela é supersaturada, ela é insaturada. Aí você só tem essas opções aí. E aí você vai marcar qual? Solução supersaturada. Agora, se for do jeito que eu estou falando, ele não citou nem resfriamento, nem aquecimento, e houve a formação do precipitado, e lá ele fala, a solução é saturada, a solução é insaturada, a solução é supersaturada, a solução é saturada com corpo de chão ou corpo de fundo ou precipitado, aí você marca essa alternativa. Mas se ele disser na questão que a solução foi adicionada os 40 gramas, sendo que o coeficiente dela é 36 gramas, por 100 gramas de solvente, e houve, após essa adição, um aquecimento e após um resfriamento, aí você diz que a solução ela é super saturada, tá? Porque só pode ser dito dessas seguintes aplicações, tendo um aquecimento e depois um resfriamento, a solução ser uma solução super saturada, tá? Então, nesse caso, dizemos que o nosso soluto é maior que o nosso coeficiente de solubilidade. Beleza, gente? Qualquer dúvida, né, vocês peçam que eu faça uma outra videoaula de acordo com as suas dúvidas, tá bom? Beleza, mas aí vocês têm que apontar as dúvidas para a gente poder começar a trabalhar, né, essa questão aí, tá bom? Curva de solubilidade. Professor, o que é a curva de solubilidade, né? Lembra que eu falei para você lá no início que tinha a questão de determinar quando a gente vai ter uma solução saturada, insaturada, né? Então, assim, tipo, como a gente sabe no gráfico, esse tipo de questão é muito, assim, utilizada porque ela vem com gráfico. Ela é muito boa para aplicar gráfico, né? Aí, se você não tiver, assim, atenção, você pode pegar uma questão assim, ó, facinho, né? Mas, vamos aqui. São gráficos que apresentam variação, tá? São gráficos que apresentam variação na sua, variação dos coeficientes de solubilidade, tá? Das substâncias que em função de temperatura, tá bom? Então, tá aqui o gráfico, né? E aí eles vão apresentar vários coeficientes de solubilidade, e aí você puxa uma reta aqui, e aí você vai formando os coeficientes de solubilidade de acordo com o que for tocando no gráfico com aquela determinada temperatura. Veja o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 100 gramas de água, né? A partir destes dados, é possível montar uma curva de solubilidade. Então, aqui é só um exemplo, é só uma definição sobre a curva de solubilidade. A gente vai ver exercícios para a gente poder praticar e dominar essa parte. Não é uma parte difícil, é uma parte que é bem interessante, que você vai poder dominar e aí assim você vai poder entender melhor como se trabalha isso, tá bom? Então vamos aqui. Olha só, aqui nós temos várias temperaturas, temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
E temos aqui vários coeficientes de solubilidade. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Não tem o CF, o CS? Gente, preste atenção. Como eu sempre disse, unidade é tudo. Tá? Se você tem aqui, ó, grama por nitrato de potássio por 100 gramas de água. Então, você está vendo aqui que 13,3 gramas de nitrato de potássio se dissolve em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Certo? Então, ó, 20,9 gramas de nitrato de potássio se dissolve em 100 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Certo? Então, é algo que é tranquilo para se representar, é tranquilo para se formar um gráfico. Veja que eu formei um gráfico aqui, né? Só para uma ilustração, tá? Aqui embaixo vai ser nossa temperatura, tá bom? E aqui do lado, né, nosso coeficiente de solubilidade. Todos aqui estão sendo dissolvidos a 100 gramas. Então, a quantidade que eu tenho aqui é exatamente dissolvida em 100 gramas de água a uma temperatura que vai ser determinada na tabelinha. Então, digamos que eu pego aqui 70 graus Celsius. A 70 graus Celsius, em 100 gramas de água, suporta dissolver quanto de nitrato de potássio? Suporta 138 gramas de nitrato de potássio sendo dissolvido em 100 gramas de água. Mas isso a 70 graus Celsius, tá bom? 70 graus Celsius. Então, esse é nosso coeficiente de solubilidade a 70 graus Celsius. A 70 graus Celsius, você tem um coeficiente de solubilidade de 138 gramas de nitrato de potássio dissolvido em 100 gramas de água, certo? Então, tá aqui a nossa curvinha, tá? É para exatamente ela fechar de acordo com o que nós estamos trabalhando. Beleza? Então, vamos aqui. Próximo slide, né? Vamos lá. Uma breve conclusão. Vamos aqui. Para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, ou melhor, em cima da curva de solubilidade, tá? Nós vemos que a solução é o quê? Saturada. Então, tá em cima da curvinha, tá? Tá em cima da curvinha lá, tá bom? Vou fazer um desenho rápido no cantinho comigo, ó. Então, ó, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa curva. Então, ó, tá aqui em cima, tá? Tá aqui em cima, nós vemos que a solução é saturada, tá? Então, tá em cima da curva, deixa eu botar aqui, C, S, e aqui é T. Então, tá em cima da curva, a solução é saturada, tá bom? Agora, se ela ficar, né, acima da curva de solubilidade, tá bom? Se ela ficar aqui acima da curva de solubilidade, vamos botar aqui. Se eu botar acima da curva de solubilidade, puxo aqui, então tá aqui a curva. E aí, ó, ficou aqui, ó, acima. Se ficou acima da curva, então nós vemos que a solução ela é super saturada, tá bom? Então, repetindo, se for saturada, vai ficar em cima da curva, tá? Se for super saturada, vai ficar acima da curva. E agora, se ela for insaturada, tá? Se ela for insaturada, tá certo? A gente vai ter aqui que ela vai ficar abaixo da curva, tá? Então, vai ficar aqui, ó, abaixo da curva. Então, ela vai ser uma solução, tá, insaturada, ou seja, ela vai ter menos soluto dissolvido do que o solvente suporta. Então, você pode dissolver bem mais, tá bom? Então, em cima da curva, saturada. Acima da curva, supersaturada. E abaixo da curva é insaturada, tá bom? Então, são 3 gráficos, ao qual os 3 gráficos nós podemos, né, tá aí observando para a gente poder entender melhor e assim aplicar nas questões, tá? Então, vamos ver o que é que o próximo slide nos espera, tá bom? Exercício. Vamos começar a entender como trabalhar, né?
parece uma loucura, né? Isso aqui cheio de substâncias e cheio de riscos, né? A gente vai entender melhor isso aí, tá? Essa questão já caiu na UES. Na realidade, já caiu em vários vestibulares do Brasil, mas já caiu na UES essa questão. E ela costuma cair com frequência, porque você tem que ter uma atenção para poder acertar e não é uma questão muito difícil, desde que você entenda a matéria. Então, vamos aqui, ó. Primeira pergunta, ele fala o seguinte: qual o soluto mais solúvel a 0 graus Celsius? Então, temos aqui, ó, 0 graus Celsius aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? 0, 0. Aqui é o nosso coeficiente de solubilidade, tá bom? Aqui é nosso coeficiente de solubilidade, tá? Aqui do lado, tá bom? Nosso CS, tá aqui. E aqui é a nossa temperatura. Ele quer saber a 0 graus Celsius qual é o mais solúvel, qual é o que mais se dissolve, né, em 100 gramas de água. Tá bem aqui no canto dizendo 100 gramas de água. Então, vamos puxar aqui, ó, tá aqui a reta, 0 graus Celsius aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Opa, sai um pouquinho, vamos continuar. Nessa reta aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, olha só. Chegamos nesse pontinho aqui, ó. Tá? Esse pontinho aqui, ó, tá dando essa curva aqui, ó. Bom? Tá bom. Ficou feio. Vai dar certo aqui. Né? Então, olha só. Pronto, ó. Então, ó, a 0 graus Celsius, a substância mais solúvel é o Ki. Tá? Ah, professor, tá aqui o nitrato de prata, ó. O nitrato de prata tá bem aqui, ó. Tá abaixo do Ki. Então, a 0 graus Celsius, o Ki, ele é o mais solúvel, tá? Entre as substâncias aqui, ele é o mais solúvel. O que importa é onde está a temperatura dele. A temperatura dele está aqui, bem no eixo do coeficiente de solubilidade. Então, no eixo do coeficiente de solubilidade, ele está acima, né? Então, podemos dizer que aqui vai estar o quanto? É 120, que vai estar 125. 125 gramas. Tá? A 0 graus Celsius ele dissolve. Então, a 0 graus Celsius ele consegue dissolver 125 gramas dessa substância aqui que ele está apontando, desse sal aqui, nós não sabemos qual é. Então, a resposta vai ser qual? Ki, porque a solubilidade é quase 130 gramas a 100 gramas de água, tá bom? Então, tá aqui, ó, Ki. Tá? Ki. Ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Ele faz a seguinte pergunta, né? Vamos limpar aqui porque senão vai ficar muito bagunçado, a gente não vai conseguir entender. Qual o coeficiente de solubilidade aproximado do nitrato de sódio a 0 graus Celsius? Olha só. Vou dar aí um tempinho para vocês, tá? Você pode parar o vídeo e aí você tenta fazer essa questão aí. Você para o vídeo agora, tá? E aí você pega, você responde, depois você confira com a minha resposta. Bom, voltando aqui, tá bom? Primeira coisa é procurar o nitrato de sódio, tá bom? Onde é que está o nitrato de sódio? Está aqui o nitrato de sódio, ó. Ele está dizendo que a 20 graus Celsius quer saber qual o seu coeficiente, então vamos procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Sua reta, tá bem aqui, ó. A retinha dele, ó. Eita, deixa eu apagar aqui, né? Você pode fazer no seu caderno, gente, que ajuda muito, tá bom? Então, olha só aqui, ó. Bota na caneta. Olha só, vou apontar aqui, ó. Puxando aqui, né? Tá aqui a retinha dele, ó. Olha só, minha retinha não ficou legal, mas vai dar certo, né? Tá aqui a retinha, importante que você ache a retinha do nitrato de sódio. Quando eu puxar, ó, 20 graus Celsius, tá bem aqui, ó. Aqui os 20 graus Celsius. Eu vou pegar essa reta e vou puxar até bater na reta do nitrato de sódio. Então, olha só, vou puxar, ó, puxar, aqui, ó. Bateu bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Aí quando você puxar aqui, onde é que bateu? Ó, esse eixo é do coeficiente de solubilidade e esse eixo é da temperatura. Então, 20 graus Celsius, você puxando o eixo aqui direto, você bate bem aqui na curva, que ele está querendo saber, tem que ser saturado, coeficiente de solubilidade, para ser certo é saturado. Então, quando tá na curva, é porque é saturado. E aí você puxa para o lado. Você vai ver que vai bater em 90 gramas do sal
dissolvido em 100 gramas de água. Então, esse é nosso coeficiente de solubilidade. Vai ser quanto? 90 gramas, dissolvido em 100 gramas de água, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Vamos apagar aqui, né? Como eu disse, você pode parar para depois você ver de novo, tá? Se a temperatura de uma solução baixar de 70 graus Celsius para 50 graus Celsius, qual será aproximadamente a massa do brometo de potássio, né, do KBr? Então vamos aqui. Ele está falando o seguinte, ó, você tem aqui 70 graus, e aí você baixa para 50 graus, tá? É quase aquela questão da solução supersaturada, só que aqui ele já está pegando a solução já a 70 graus, está só diminuindo a temperatura dele. E aí, isso aqui vai gerar o quê? Um precipitado, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai encontrar a curva do KBr. Vamos procurar aqui o KBr. O KBr está bem aqui, ó. Vem aqui o KBr. Ô, meu pai, será que eu não vou acertar isso? Tenha paciência comigo, por favor. Então vamos aqui, ó. Aqui o KBr, ó. Tá bom? E a gente vai procurar a temperatura, tá? Tem aqui a temperatura, ó. 70 graus Celsius. Eu vou puxar aqui até a reta do KBr, ó. Vou puxar aqui, ó. Pronto, ó. A 70, ele vai estar no coeficiente de solubilidade, ó, 90, tá? Mas a 50, que é o que ele determina aqui, né? Ele quer de 70 para 50. Se eu baixar instantaneamente, ó, para 50, o seu coeficiente de solubilidade é para ser 80, tá? Então, ó, se ele tá 70, o coeficiente de solubilidade é quanto? É 90. Mas se ele sofre um resfriamento, ele é para ir para 80. Então, se ele estava no início a 70, então ele tinha antes quanto? Ele tinha 90 gramas do sal dissolvido, não era? Ele tinha 90 gramas dissolvido no sal. Só que agora o cara resfriou ele para 50, tá? O fato dele ter resfriado ele para 50 não condiz que ele perdeu os 90, ele permanece com essas 90 gramas dentro da solução. Só que essas 90 gramas não vão estar mais dissolvidas, né? Porque ele baixou a temperatura. Então, olha só, em 50 é para ele ter 80. É para ele ter 80, tá? Só que ele não vai ter 80. Ele está vindo de 70 para 50, então ele tem 90. Então, quando ele chegar nos 50, o que é para acontecer com ele? É para ele precipitar o que falta para ele ficar com 80. Então, ele vai precipitar quanto? Vai precipitar quanto? 90 menos 80, ele vai precipitar 10 gramas. Então, olha só. Em 70, ele tem 90 gramas. Em 50, é para ele ter 80. Então, ó, isso aqui é o que ele tem, ó. Ele tem a solução. Melhor. Ela tem a solução, tá? Aqui é solução. Tá? Solução. Tá bom. A solução tem, tá? Tem esse 90. Se baixou para 80, ela é para ter. Ela é para ter. É para ter no 80. Ela é para ter. Só que ela não vai ter esses 90. O que é que vai fazer ela ter esses 80? Vai ser o quê? Vai ser a precipitação. Ela vai precipitar o que tem de sobra desses 90 para chegar aos seus 80, para ter dissolvido. Então, olha só. Ela vai fazer o quê? 90 menos 80. Aí vai sobrar 10. O que são essas 10 gramas? É o que precipitou. É o precipitado,
né? O 10 gramas é o quê? É o seu precipitado, é o corpo de fundo, tá? É o precipitado dela aqui, né? Então, ó, ela vai ter aqui de precipitado 10 gramas, tá? 10 gramas precipitado. Olha só. Precipitado. Tá bom? Então, esse é o precipitado, é o que sobrou, tá? Ok? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Ah, meu Deus do céu. Cadê o negócio? Contenta aqui. Ok? Então, olha só. Ele pergunta: qual sal tem a solubilidade prejudicada pelo aquecimento? Olha só. Se você olhar todos, tá, ó. Todos estão, ó, só subindo. Só subindo, ó. Quando aquece, ó, só sobe. Só sobe. Tá? Aqui, ó, você tem esse, ó. Ele aquece, ele só desce. Qual é o que, quando aquece, ele fica prejudicado pelo aquecimento? Olha só. Esse aqui, ó, começa. E vai, ó. Vai, ó. Aí depois ele, ó, decai. Tá vendo, ó? Ele começa, aí depois ele decai. O sulfato de sódio, tá? Deca hidratado, tá? Ele começa, ó, com aquecimento, ele vai subindo, aumentando sua solubilidade, né? Aumentando seu coeficiente. E quando ele chega nos 50, o aquecimento continua, ó, vai para 40, 50, só que ele, ó, começa a decair. Então, de início, ele passa uma ideia de que ele vai aumentar. Mas quando chega nos 50, ele inverte. Ele sofre um prejuízo. Ele começa a decair sua solubilidade. Sua solubilidade faz o que? Faz é abaixar, faz diminuir. Tá entendendo? Então, o sal que sofre prejuízo ao ter um aquecimento vai ser o sulfato de sódio. Tá bom? Questão tranquila, né, gente? Então vamos aqui para o próximo. Essa questão aqui, né, ela envolve um pouco já de cálculo, né? Então vamos ver aqui, ó. Se o KNO3, vamos procurar o KNO3, tá bem aqui o KNO3, ó. KNO3. Aqui. Tá, e tem que só a reta, ó. Nasce aqui no 10, ó. Vai até o limite lá. Se o KNO3 solubilizar 90 gramas em 100 gramas de água, então vamos ver aqui, ó. KNO3, eu vou puxar aqui do 90, KNO3, pronto, bem aqui. Aí quando eu puxar aqui, vai bater onde? Vai bater em 50, tá? Vai bater em 50. Deu uma volta aqui mais reta, ó, tá aqui a reta, ó. Bem bonitinho, viu? Ok? Então olha só. Se o KNO3 solubilizar 90 gramas em 100 gramas de água a 50 graus Celsius, quanto solubilizará quando houver 50 gramas de água? Olha só, que questãozinha capciosa, né? Como é que eu faço essa questão? Vou calcular ela. Vou fazer uma regrinha de 3, tá? Eu vou pegar aqui, né? E aí vou puxar. No caso aqui vai ser, né, 50 graus Celsius. Então, tudo vai estar nos 50 graus Celsius aqui. Então, vamos aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui 90 está para 100 gramas. Professor, o que é 100 gramas? São as 100 gramas, tá? Do total. Tá bom? 100 gramas de água, no caso, tá bom? Pronto. E aí, quando tiver 50 gramas de água, tá? Quanto é que ele vai poder solubilizar? Ou seja, quanto é que ele vai poder dissolver? Tá? Então, olha só. Aqui é o nosso sal. Tá? Aqui é nosso sal. E aqui é a água, é o solvente. Tá? Particularmente, se você usar a lógica, você já mata aqui na lógica facinho. Então, imagina, ó,
Se eu tenho 100 gramas de água, eu tenho 90 gramas de um sal, que é o nitrato de potássio. Eu baixo para 50 gramas de água, vou ter a metade, então vai ter o quê? 45. Mas se você não conseguir entender isso, que é totalmente normal, você pode fazer a regra de 3. 90 está para 100 gramas de água, assim como X está para 50 gramas de água. Você faz aqui, né, uma regra de 3, pode fazer um cruz credo, regra da Xuxa. Para os mais certinhos, a gente pode botar também a questão de produtos do meio pelos extremos, né? Dá para todo mundo, não há problema nenhum não. Fazendo aqui a nossa continha, né? Você vai ter aqui, né? Eu cruzei a lista, vai ficar 100, x vai estar igual a 90 vezes 50, tá? Aqui está multiplicando o x, ó, 100 vezes x, você está multiplicando, passa para cá como? Vai dividindo para baixo do 90 e do 50. Então, olha só, x é igual a 90 vezes 50 dividido por 100. E aí você corta 0, 0, 0, 0. 9 vezes 5 vai sobrar exatamente 9, né? Vezes 5 dividido por 1. Vai dar 45 dividido por 1, que dá 45 gramas de H2O. Desculpe, de sal, tá bom? 25 gramas de sal. Deixa eu parar aqui. Então, ó, 25 gramas de sal. Então, olha. Então, em 50 gramas de água, você pode dissolver, suposto dissolver a 50 graus Celsius, 45 gramas, tá? De sal, tá bom? Desse sal que é o nosso aí, o nitrato de potássio. Tá bom? Ok. Então, né? Vamos aqui, tá? Né? Vamos aqui. Então, a resposta é 45 gramas de sal de nitrato de potássio. Vamos para a sexta questão. Sexta questão. Faz a seguinte pergunta. Que tipo de solução formaria a 80 gramas do sal de cloreto de... Acho que é cloreto de amônio, né? Eu vou verificar mais que é isso. A 20 graus Celsius, tá? Vamos aqui. Então, olha só. Vamos procurar ele aqui, né? O NH4Cl. Vamos procurar ele. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. NH4Cl, ó. Tá? A sua curva nasce aqui, ó. Tá? Nasce aqui. Ele fala 80 gramas a 20 graus Celsius. Então, vamos procurar aqui, ó. Se eu pegar 80 gramas, tá aqui 80, ó. É o nosso coeficiente, ó. Aí você puxa 20 graus Celsius. Aqui, ó. 20 a 80. Ó, a curva tá bem aqui, ó. E o 80 a 20 graus tá também aqui. Então, ele vai estar na curva, acima da curva ou abaixo da curva? Ele vai estar acima da curva. Se ele está acima da curva, a resposta é o quê? Solução supersaturada, né? Solução supersaturada, porque ele vai estar acima da curva do NH4Cl. Se ele estivesse abaixo da curva, digamos, se fosse 20 gramas a 20 graus Celsius, ele teria abaixo da curva, então seria uma solução insaturada. E se ele tivesse na curva, seria uma solução saturada. Como ele está acima da curva, é uma solução supersaturada, né, gente? Então, né, é por aí, tá? E tal. E finalizo aí com vocês esse vídeo. Peço que vocês tentem fazer esse exercício, tá bom? Ele vai valer aí 3 pontos, tá? 3 pontos extra. Eu coloquei para vocês aí, ó, tudo separado, informações, tá? Para vocês lerem mais sobre coeficiente. E coloquei exercício, tá? Esse exercício aqui, gente, é para copiar e responder,
tá? E explicar, tá bom? São uma, duas, três, quatro, cinco, são 6 questões, tá? 6 questões, tá bom? Tem aqui, tá, o que a gente acabou de estudar agora, sobre curva de solubilidade. Eu coloquei aqui, tem uma questãozinha sobre curva de solubilidade. Então, são 6 questões. Esse aqui, ó, essa parte que você não lê agora, porque a gente não estudou ainda, que é sobre concentração. Concentração, você não vai estudar, porque a gente não falou nada. É só até curva de solubilidade, que é o que a gente estudou. Tá bom? Você vai fazer os exercícios, vai copiar no seu caderno e aí vai responder. E aí você vai botar lá na sala virtual, onde eu vou olhar seu caderno e aí vou liberar a pontuação, tá? Valendo 3 pontos, tá bom? 3 pontos para vocês aí vocês respondem e me enviam, tá bom? O pessoal da dependência, tá? Eu vou estar aí, tá bom? Passando esse material aí, tá? E vou dar aí um pontinho para vocês, tá bom? Um pontinho, tá? No caso é o pessoal da dependência, eles podem mandar na sala dos terceiros anos, tá? Para mim, ok? Ou melhor, mandar na sala do terceiro ano para mim, tá? Se você está no terceiro ano, na sala do terceiro ano, aí você me envia, que aí eu olho, vejo se está tudo correto, né? Você pode bater foto no seu celular, tá pegando e tá enviando, tá? Na sala virtual da sua turma terceiro ano. Já os segundos os anos não. Os segundos anos, tá? Vocês vão ter lá uma parte de atividade, já vai avaliar. Vou dar um tempo aí de uma semana para você estar respondendo e estar enviando lá para mim, tá? Foto, escaneado, o seu caderno, copiado e respondido, explicando cada questão, por que é isso, tá bom? Você pode explicar por cálculo, as questões de teoria você explica pela teoria e assim vai, tá bom? E eu peço que vocês estudem, que eu vou fazer uma avaliação com vocês virtual aí, onde essa avaliação virtual vai ter um tempo, né? Que eu vou estimar um tempo, que aí esse tempo vai servir para que você seja avaliado e assim vai formar sua segunda nota, tá bom? Vai ser virtual. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode perguntar na sala virtual de vocês. Peço que comentem o vídeo e tirem dúvidas, tá bom? Tudo de forma construtiva. Obrigado, uma boa tarde, até mais, gente, até a próxima atividade, tá bom? Valeu!